sou a Lívia Guiar e meu grupo é constituído pela Daniela Galhardo e pela Júlia Souza. Nós somos alunas da ETEC Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera e essa é a nossa prévia de trabalho de conclusão de curso. O nosso projeto se chama Right Way to Goods, um jogo para a logística. A logística sempre esteve presente no mundo, mas ficou conhecida pelo uso dos militares nas suas estratégias de guerra, onde ficou associada pela armazenagem, pelo transporte e por abastecer e alojar as tropas. Alguns militares até usufruíram do título de logísticas, os quais eram responsáveis por cuidar do abastecimento de recursos e suprimentos para a guerra, destacando-se os gregos, romanos e o exército do Império Bizantino. Com o passar do tempo, o significado para a logística foi se modificando, chegando então a ser percebida sua importância. Ocorreu durante a perda da Batalha de Napoleão Bonaparte para o exército russo. Ainda em âmbito militar, podemos citar a Segunda Guerra Mundial, onde impulsionou a logística, que passou a ser utilizada paralelamente com o conceito de marketing. Também pode-se destacar uma abundância por conta do uso em massa do transporte rodoviário, tanto que o general Marshall emprega a guerra do automóvel, com similaridade à guerra que estava ocorrendo. Nos dias atuais, conceituar logística se tornou algo mais fácil, mas com uma abrangência ainda maior. Segundo Xing, o gerenciamento logístico engloba os conceitos de fluxo de compras de matérias-primas, operações de produção e transformação, controle de materiais e processos, bem como produtos acabados, compreendendo também todo o gerenciamento de transporte e distribuição de produtos destinados à venda, desde depósitos intermediários até a chegada dos produtos aos consumidores finais. Sabendo da atual importância desse entendimento, o projeto foi pensado como um objetivo de auxílio para essa introdução aos conceitos básicos da logística de forma simples e divertida. A ideia do jogo surgiu num projeto de matemática quando estávamos no segundo ano, onde a ideia era implantar no jogo de tabuleiro conceitos de matemática. Para fazermos o jogo, pesquisamos sobre probabilidade e lógica. Queríamos um jogo onde as pessoas, enquanto jogassem, exercitassem essas duas áreas que estão ligadas à matemática. Tivemos como base o jogo mobile Pool Connect, onde o principal objetivo é conectar um pool ao outro, preenchendo todos os espaços do mapa. Resolvemos fazer a pesquisa e buscar ideias individualmente. Houve a reunião para decidirmos qual seria a ideia escolhida e optamos em fortalecer a que a aluna Júlia Souza elaborou. Houve a participação de todos para que as mudanças necessárias acontecessem ao decorrer da fase inicial. Com o jogo já finalizado, a exposição para as outras salas foi marcada para o dia 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2017. O feedback de todos os alunos que jogaram foi positivo. Todos compreenderam o objetivo do jogo, o modo de jogar e a matemática envolvida nele. Mesmo tendo a diferença de conteúdo aprendido entre o primeiro ano e o terceiro ano, todos conseguiram resolver o jogo. Criar o Right Away foi ao todo uma satisfação. Saber que a matemática está envolvida até nos jogos mais simples e que todos, sem exceção, adoraram o jogo foi algo gratificante. O mesmo idealizador do projeto, professor Bruno, nos incentivou a vincular esse jogo ao nosso futuro e então TCC. O jogo abrange as áreas de matemática e geografia. Em matemática, ele está interligado ao jogo para instigar o cálculo necessário para cada compra, utilizando a lógica e a escolha do modal usado. E assim podemos perceber que a matemática prática está presente no cotidiano e a aplicação dela está presente sempre, fazendo a relação de que a matemática faz parte da construção social da população. Já na geografia, ele está interligado ao uso dos mapas e conhecimento das commodities de cada estado do Brasil. A importância do conhecimento de mapas nos estudos da geografia é de extrema importância. Afinal, se o aluno não sabe ler um mapa, ele apresenta um problema de analfabetismo cartográfico. Seu desempenho em diversos assuntos da geografia, como no ensino das capitais e estados do Brasil, e também em outras disciplinas, como a de história, ficará comprometido. Por isso, o jogo foi criado, pois é vital importância o professor de geografia desenvolva uma metodologia para o ensino da cartografia. E o jogo tem esse objetivo,
visando principalmente a melhoria da parte do aluno no processo de leitura e compreensão de cartas e mapas temáticos. Os transportes podem ser definidos como uma forma de movimentação de cargas entre dois pontos diferentes. Como exemplo, eles podem movimentar commodities do seu ponto inicial até o seu ponto de destino. No nosso jogo, Right Away to Goods, foram utilizados o modal rodoviário, ferroviário e aéreo. Existem outros modais, porém eles não foram aplicados no nosso jogo porque procuramos oferecer um conhecimento mais prático, com modais que atingem a flexibilidade necessária, com uma maior segurança, coisa que o modal marítimo e rodoviário não possuem. O modal rodoviário é o mais utilizado e conhecido como meio de transportar mercadorias e pessoas em área nacional através de rodovias. A distribuição é realizada por meio de caminhões, vans, ônibus, carros e outros meios, para a transportação de cargas, pessoas, animais, de um local para o outro. É um modal de transporte ágil e possui custos reduzidos perante os outros modais. Sendo assim, é aconselhável utilizá-lo em curtas distâncias. Através deste meio, pode-se transportar produtos finalizados, produtos com um alto preço como eletrônicos, inclusive grãos, carnes e outros meios. O modal aeroviário é caracterizado por realizar locomoções de mercadorias ou pessoas pelo ar, através de veículos aéreos, tais como helicópteros e aviões. Também pode ser caracterizado pela sua facilidade em percorrer longas distâncias, no território internacional e nacional. Apesar dessa vantagem acima dos outros modais, esse modal possui algumas dificuldades, pois não pode transportar cargas muito pesadas e grandes, mas é adequado para produtos frágeis, pois fornece uma grande segurança. O transporte possui um papel fundamental no desenvolvimento de um país. Entretanto, no Brasil, os modais possuem grandes desafios. No modal rodoviário, pelos dados que a Confederação Nacional de Transporte oferece em seu site, deixa claro que o Brasil não visa a importância do transporte de mercadorias através de vias rodoviárias, não entregando as verbas necessárias para a reforma de rodovias que são muito importantes para a transportação de tais, para a prevenção de acidentes envolvendo mercadorias, de riscos e automóveis de passeio. O governo federal anunciou, no ano de 2018, um corte de verbas em obras rodoviárias, removendo o Sul e o Sudeste. Com a falta de recursos nas rodovias brasileiras, os problemas físicos estão muito aparentes. Com a ausência de pavimentação, buracos no asfalto, além de problemas na sinalização, como as placas informativas, semáforos, faixas informativas no asfalto, pontes gastados de desmoronamento de barreiras de beira de estrada, são problemas para a mercadoria e para a sociedade que também utiliza esse meio. O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Tocantins afirma que o principal modal utilizado para a transportação de mercadorias são rodovias. Mas, com a falta de segurança encontrada nas rodovias, roubos de cargas de caminhões acontecem com uma maior frequência. Quando o caminhão está transportando uma mercadoria de alto valor agregado e de grande interesse na sociedade, como eletrônicos ou medicamentos, as seguradoras aumentam o valor de seu serviço, assim prejudicando as transportadoras e os clientes que recebem as mercadorias. O transporte ferroviário é beneficiado por ser a melhor solução para transportar mercadorias de grandes volumes e percorrer longas distâncias. Também pode levar em conta que ele possui uma grande integração com vários modais. O Brasil é caracterizado mundialmente por estar em desenvolvimento nessa área, mas se tornar um país realmente desenvolvido pode ser impossível. Apresentando no setor estratégico, o Brasil não possui uma ótima infraestrutura em sua malha ferroviária. Com isso, o modal rodoviário é o mais utilizado para a transportação de cargas em âmbito nacional, pois o modal ferroviário não possui infraestrutura suficiente para sustentar a logística brasileira. A Confederação Nacional de Transporte afirma que investir em infraestrutura ferroviária é essencial para a consolidação para os transportes. Sendo assim, a expansão dos investimentos em infraestrutura é o caminho mais rápido e seguro para alcançarmos um novo ciclo de desenvolvimento sustentável, gerando empregos e distribuindo a renda. O transporte aéreo de mercadorias é responsável por cerca de 2% do peso de cargas transportadas mundialmente e 40% do valor de produtos movimentados. Esse modal vem recebendo muitos investimentos, pois sua demanda está crescendo no Brasil e no mundo. Mas, atualmente, esse modal possui uma demanda muito alta no Brasil e mundialmente, e os aeroportos estão no limite da sua capacitação de transportação. O modal aéreo possui um frete muito alto, sendo comparado aos outros modais, pois ele tem muitos gastos com o valor alto das asseguradoras, legislações,
valor alto nos combustíveis que são derivados do petróleo, com manutenção das aeronaves e com manutenção da infraestrutura dos aeroportos. Esse modal quase sempre depende das modalidades e acaba se tornando multimodal, pois dificilmente a movimentação da mercadoria irá terminar em um terminal aéreo. Antes de pensar o jogo verdadeiro, nós fizemos 2 protótipos para ver se as jogadas estavam certas, os objetivos ficavam certos, para ver se tudo ia dar certo. Nisso, nosso jogo começou a ser pensado no 2º ano do ensino médio integrado à logística, com o projeto do professor Bruno Nascimento. Ele nos instigou a procurar jogos que tinham matemática no meio. Eu e meu grupo, a gente pensou em colocar lógica num jogo. Nós achamos um jogo e desenvolvemos em cima dele um jogo que ele era baseado no relógio de Londres, contendo a guarda real dentro dele. A guarda real tinha que trocar de posto todo meio-dia de todos os dias. Nisso, eles não poderiam se cruzar justamente para não ter atraso na sua troca de turno. Nisso, cada soldado tinha um pino para os números de pinos era de acordo com o caminho deles, caminho mais longo, caminho mais curto, e esses pinos eles não poderiam se cruzar, o caminho tinha que seguir a mesma reta. O tabuleiro era feito de um quadrado 30 por 30 e o caminho dos soldados era feito por suas vértices, tendo todas as vértices de todos os quadrados ocupados. Neles tinha soldados fixos que eles não poderiam ser movidos justamente para as pessoas não tirarem e movimentá-los. O jogo ele foi bem aceito, as pessoas elas gostaram muito, mas ela só tinha um jeito de ser concluída. Muitas pessoas demoravam um tempo, outras demoravam outro, mas todas conseguiam concluir porque na lógica você tinha um caminho e elas procuravam sempre esse único objetivo. Em cima disso, nós pensamos nas cartas dos jogos para ter todos esses objetivos. Já no protótipo 2, nós pensamos em já colocar o contexto dentro do Brasil. Como colocar o Brasil nessa noção de lógica, junto com logística, junto com modais, junto com commodities. Nós criamos um mapa do Brasil. Neles tinha os caminhos, os modais a serem percorridos, e as pessoas deveriam escolher os modais, escolher os objetivos e nele transcorria o jogo. Quando nós fizemos ele, nós procuramos saber muito as rotas verdadeiras dos estados, das capitais do Brasil, para seguir realmente, por exemplo, uma rodovia que ela passa aqui em São Paulo, não pode ser a mesma que passa lá no Acre. Então, nós procuramos diferenciar essas rodovias, essas rotas aéreas e essas ferrovias. O jogo, ele era composto por um tabuleiro, cartas, sendo elas de objetivo, sendo separado em 3 subgrupos, sorte ou revés e destino e partida. Essas cartas foi por própria imaginação nossa que a gente criou. Nós criamos uma moeda própria. E tudo isso foi colocado no protótipo para a gente pensar em como seriam as casas andadas no jogo, como seriam feitas as jogadas, se as jogadas seriam rápidas, se as jogadas seriam mais lógicas ou se envolveriam outras coisas. Nisso, nós colocamos conceitos de geografia e matemática dentro do jogo. De matemática é porque começou a envolver cálculos. Cada jogador ele recebe um bloco de notas. Nesse bloco de notas, ele tem que efetuar as contas durante o transcorrer do jogo. Nisso fez com que o jogo ficasse bem mais didático e bem mais dinâmico. Componentes do jogo. O jogo compõe-se de um tabuleiro, tendo 26 estados e o Distrito Federal, 6 conjuntos de peças que representam os jogadores, podendo ser eles de 2 a 6 jogadores, 60 cartas de objetivo, sendo divididas em objetivo tempo, quantidade e custo, 20 cartas especiais, sendo elas sorte ou revés, 23 cartas de destino e partida, um dado e um bloco de anotações que será usada durante as jogadas.
Os pontos destacados no mapa representam as capitais de todo o Brasil. Você vai poder descobrir quais as principais commodities de cada estado brasileiro. O objetivo: conquistar primeiro o que está escrito na carta objetivo, que pode ser custo, quantidade ou tempo, escolhida no início do jogo. O jogador só poderá ganhar o jogo se gritar "venci" no final da viagem. Caso não ocorra, ele terá que esperar a rodada até que volte para o mesmo. O não cumprimento do objetivo fará com que o jogador não ganhe e os objetivos deverão ser apresentados ao final do jogo, junto com a folha do bloco de anotações e a carta de destino e partida, comprovando as viagens realizadas. Para a pesquisa de campo, vamos aplicar o jogo em uma escola dos alunos do 7º, 8º e 9º ano. Na sala do 7º ano, foram entrevistados 7 alunos, sendo eles 5 meninas e 2 meninos. Na primeira pergunta, todas as meninas afirmam que jogam jogos de tabuleiro, enquanto nos meninos, um joga e o outro não. Na segunda pergunta, todos afirmam que os jogos ajudariam no entendimento das matérias. Quando perguntado o que é logística, todos, sem exceção, afirmam que não sabiam. Os mesmos dados se repetem quando a pergunta é sobre o conhecimento dos principais produtos de cada estado brasileiro e se sabe o que são produtos variáveis. No 8º ano, o número de alunos que participaram da pesquisa foi 12, sendo 7 meninas e 5 meninos. Quando perguntados se jogam jogos de tabuleiro, 4 meninas afirmam que sim e 3 dizem que não. E os meninos, 4 dizem que sim e 1 diz que não. Novamente, a segunda pergunta é respondida com unanimidade, que os jogos ajudariam no entendimento das matérias. A pergunta sobre o conhecimento do significado de logística trouxe um número curioso, onde 4 meninas dizem conhecer e 3 dizem não conhecer, e 3 meninos conhecem e 2 não. Na última pergunta, uma menina diz saber o que são produtos variáveis, e as outras 5 dizem não saber. E os meninos, 3 sabem e 2 dizem não saber. No 9º ano, 3 meninas e 2 meninos participaram, totalizando 5 alunos. Na primeira pergunta, uma menina diz jogar jogos de tabuleiro, enquanto 2 dizem que não. E nos meninos, os 2 dizem jogar. Na segunda pergunta, todos afirmam que os jogos ajudariam sim no entendimento das matérias. Nenhuma das meninas colocou que sabe que é logística, e um menino respondeu que sim e um respondeu que não. Quando perguntado sobre o conhecimento dos principais produtos de cada estado, os resultados são os mesmos da pergunta anterior. E na última pergunta, ninguém sabe o que são produtos variáveis. Ao todo, 17 alunos jogaram o jogo, do 7º ao 9º ano. No fim de todas as partidas, o mesmo questionário foi passado de novo, com as perguntas sobre "Você sabe o que é logística? Você conhece os principais produtos de cada estado brasileiro? Você sabe o que são gastos variáveis?" E colocamos se conseguiu jogar e seguir todas as regras. E os resultados foram mais positivos no pós-jogo do que comparado com o de antes de jogar. Todos conseguiram jogar e seguir todas as regras. Apenas 2 alunos responderam que ainda não sabiam o que era logística. 6 colocaram que não sabiam os principais produtos de cada estado brasileiro e 3 responderam que não sabiam o que eram gastos variáveis. Com essa pesquisa de campo, vimos que o Right Away to Goods consegue alcançar o principal objetivo do projeto: exemplificar como forma de jogo alguns conceitos básicos da área de logística de forma lúdica e divertida.